Jesus. Amém. Amém. Estava cantando e eu estava pensando, que força é essa? Que força é essa que estamos oferecendo ao Senhor? Que seja essa a sua força. Seja essa assim, Senhor, a minha força. A força que eu tiver é tua, é para ti. Minha força, quando eu me levantar, o melhor da minha força, o melhor dos meus anos, o melhor dos meus dias, seja para o Senhor. A honra que puder vir, que de algum lugar vier, que seja para o Senhor, porque eu faço as coisas para o Senhor. A glória para ti, né? O louvor para ti, que as minhas ações sejam tudo para o Senhor. Amém. Aleluia. E antes de seguirmos aqui a ministração da palavra, eu queria que você pegasse o seu celular e abrisse o seu WhatsApp, no WhatsApp da igreja, rapidamente. Hoje, na modernidade, a gente faz assim, antigamente era só, vamos abrir as nossas Bíblias. Então, eu queria que você abrisse no seu WhatsApp, o WhatsApp da nossa igreja, e eu queria que você rapidamente pensasse em um jovem, um adolescente. Não sei quem que vem à sua mente agora, ou alguém, uma família que tem um jovem adolescente. E eu queria que você encaminhasse a arte que chegou por fim no WhatsApp da igreja. Então, rapidamente, pense em alguém, assim, alguém que você ama, alguém que te vem à mente, algum parente, e encaminhe essa arte do WhatsApp aí. É o nosso culto de jovens que vai acontecer, jovens e adolescentes, que vai acontecer no próximo fim de semana, sábado, 19h30, dia 24/2. Nós vamos estar aqui. Nós estamos começando uma série de reinos em guerra, né? Nós estamos falando sobre o reino aqui na nossa igreja, e nossa parte dos jovens nós vamos seguir falando sobre isso. E nós vamos ter uma primeira ministração nesse sábado. Ontem nós estivemos ali na Igreja Voz de Cristo, e nós tivemos um tempo abençoado ali, assistimos um filme, foi muito bom. O filme era muito bom e rendeu uma ótima conversa depois, foi muito bom, foi um tempo abençoado. Né? O Senhor disse para a gente caminhar a unidade, estávamos ali, foi bom, foi muito bom. Mas sábado que vem temos mais, então encaminha, amém? Deu tempo, encaminharam, se você encaminhou agora, se você não te veio tanto à mente, tem mais uns 2 ou 3 nomes, então depois do culto você continua, amém? O Fábio que falou, deu essa dica, falou assim, olha, fala para os irmãos abrirem. Eu assim, amém, Fábio, vou fazer isso um dia. Mas amém, glória a Deus, nós precisamos fazer a nossa parte, não é? Isso também faz parte. E eu queria ainda, antes de nós seguirmos para a ministração da palavra, eu queria ler um versículo que é o tema do nosso jejum. Eu queria ler esse versículo e eu queria fazer uma declaração de fé com base nesse versículo. Basicamente a mesma coisa. Eu queria que você ficasse de pé e eu queria que você enchesse o seu coração de fé nessa hora. Nós vamos ter que falar palavras aqui com fé, amém? E fique tranquilo. Você vai repetir comigo, mas eu vou me ater à palavra, tá certo? Eu vou falar coisas da palavra. Se você não concordar, você não fala. Mas se você estiver de acordo, fala com fé, amém? O texto diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós vamos confessar essa palavra. Diga comigo, eu vou receber poder quando o Espírito Santo descer com poder sobre mim. Eu creio que esse poder há de vir e há de revestir a minha vida. Eu vou ser cheio desse poder. Eu quero e pela fé eu recebo esse poder que faz de mim uma testemunha. Eu sou uma testemunha do Senhor, cheia de poder, poder do Espírito Santo. Eu vou ministrar na minha família. Eu vou ser uma testemunha na minha família. Minha família vai conhecer a glória do Senhor. Eu vou ser uma testemunha entre os meus vizinhos. Meus vizinhos conhecerão a Jesus através da minha vida e da minha família. Haverá salvação entre os meus vizinhos. Eu creio que
haverá oportunidades, novas oportunidades, para servir meus vizinhos e para compartilhar a palavra com eles. Eu vou testemunhar a eles, porque eu sou cheio do Espírito e eu sou cheio de poder. Eu vou ser uma testemunha onde eu estudo ou onde eu trabalho. Você coloque do seu jeito. Eu serei uma testemunha onde eu trabalho, onde eu estudo. Uma testemunha cheia do Espírito e cheia do poder de Deus. Eles conhecerão a tua glória. Eu vou ser uma testemunha no bairro onde eu moro. Os lugares onde eu frequento conhecerão a glória do Senhor. Eu vou ser uma testemunha na minha cidade. A minha cidade há de conhecer a glória do Senhor, porque o Espírito de Deus habita em mim, e Ele há de fluir com poder através de mim. Eu vou ser uma testemunha no meu estado. Eu vou ser uma testemunha no estado de São Paulo. E eu profetizo que eu vou ser bênção nesse estado. Eu vou ser bênção também em outros estados da minha nação. Eu vou ser uma testemunha do Senhor no meu país. E eu vou ser uma testemunha fora do meu país. Eu creio que o Senhor pode me levar para fora do meu país, para que eu seja uma testemunha dEle. E eu serei fiel, cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos afirmaram isso com fé? Amém? Aleluia. Então vamos aplaudir o Senhor, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer isso nas nossas vidas e através de nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Podem se assentar. Vamos abrir a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Foi o texto desta semana. E nós vamos ler esse texto e meditar um pouco acerca dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitam dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Senhor, que esta palavra ainda mais entre dentro dos nossos corações. Que essa palavra, ela motive orações. Que essa palavra motive decisões. E traga uma grande transformação sobre muitas vidas. Porque é a palavra do Senhor, Pai. E ajuda-nos a meditar na Tua palavra nessa manhã. E que ela seja aplicada a cada coração e produza o seu fruto em abundância, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém.
Amém, amados. Esse texto foi o texto do nosso jejum, e esta palavra ela é baseada no nosso jejum, especialmente nos dias dessa semana. O texto que nós memorizamos, e eu não vou pedir para nós o recitarmos juntos, porque cada um tem uma versão, mas a minha diz assim: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. E não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Eu também não está tão tinindo a minha memorização aqui. Não ficou tão bom. Mas eu fiquei recitando esse texto e pensando nele, e eu falando assim: Deus, que coisa maravilhosa. Partindo de uma igreja, a mensagem do Senhor propagou-se na Macedônia e na Caia. A mensagem do Senhor se espalhou em outras regiões por causa de uma igreja. Partindo deles, a mensagem do Senhor se propagou. E não só isso, por toda parte ficou conhecida a fé que eles tinham em Deus. Eu tenho fé em Deus, mas eu não posso dizer que a minha fé é conhecida de todo mundo, ou em outros lugares. A fé que eu tenho em Deus é tão notória, mas a fé daquela igreja em Deus se tornou notória, e foi conhecida em toda parte, a fé que eles tinham no Senhor, e se propagou. Amados, não é isso que nós queremos? Não é isso que a gente quer que se diga? A igreja de São Caetano propagou-se. A mensagem de Cristo foi através da igreja de São Caetano e alcançou muitos lugares. Alcançou o estado de São Paulo. Muitos lugares do estado de São Paulo. A igreja de São Caetano levou o evangelho a outros estados. Agora há lugares na Bahia, há lugares em Pernambuco, há lugares no Amazonas, há lugares no Rio de Janeiro, que conhecem o Senhor por causa da igreja de São Caetano. E a fé que eles tinham em Deus, aquela fé exuberante, ficou conhecida por tudo que é canto, porque eram cheios de fé. E é isso que nós queremos. Quantos aqui têm esse desejo vindo de Deus? Não é só seu, amado. Esse desejo vem do Senhor. E por que é que essa igreja foi tão bem sucedida assim, amados? E esse é meio que o tema que vai guiar isso que nós lemos no nosso jejum essa semana. Por que é que essa igreja de Tessalônica foi tão bem sucedida? O que é que nós podemos aprender com essa igreja? O que é que nós podemos tirar desse exemplo que eles tiveram? Por que a igreja de Tessalônica foi tão bem sucedida? A mensagem propagou-se além deles para outros estados, outras regiões. Eles não retiveram a bênção da salvação, eles repartiram e foram muito bem sucedidos. Por que é que eles foram muito bem sucedidos, amados? No nosso primeiro dia do jejum, nós lemos Atos 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Esse foi o tema do primeiro dia. E é o tema desse jejum desde o seu início. É a vontade do Senhor. Primeiro motivo. Por que eles foram tão bem sucedidos em espalhar a mensagem para além do território deles? É porque era a vontade do Senhor. A palavra diz: vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Porque era a vontade de Deus. Sabe por que nós temos que alcançar estados que não são o nosso estado? É porque é vontade do Senhor. Porque é plano dele. E se você quer fazer a vontade do Senhor, você vai fazer isso. E você vai se envolver com isso. É a vontade do Senhor que nós alcancemos além dos nossos limites, além da nossa fronteira. Que nós possamos ir além da nosso bairro, cidade, na família, bairro, cidade, estado.
É a vontade do Senhor, tanto em como em, amados. Vocês vão ser minhas testemunhas aqui e lá. E nós oramos nesses primeiros dias. Estava lá nas nossas orações: não nos faças indiferentes, Deus, à situação espiritual do nosso estado. Você ligou a televisão esses dias, você deve ter visto, né? A situação espiritual. Pessoas encontrando prazer nos lugares totalmente errados. Eu peguei o metrô essa semana. E você vê pessoas totalmente longe do destino que Deus tinha para elas. Pessoas muitas vezes estragando histórias de família. Estragando histórias de família. Nessa época de festas. Eu me lembro de um colega que ele, na época do carnaval, ele ficou falando de Vale Night, e que ele ia pedir Vale Night para a esposa e não sei o quê, e Vale Night. A sequência foi um envolvimento que acabou com o casamento dele. E acabou, queridos, com uma história de um casal e de 2 filhos. Acabou, eu quero dizer. Tirou tanto potencial do que era para ser aquilo, do que era para viverem unidos. Percebem? Isso é obra das trevas e nós não podemos ficar indiferentes àquilo que está acontecendo no nosso estado. Mas nós oramos isso. Deus, não nos faças indiferentes. Dá-nos estratégias. E nós oramos que a igreja se envolva, que ela se una e desenvolva projetos para o nosso estado. Nós oramos isso, amém? Deus ouviu isso. E Deus vai responder isso. Eu creio que essa oração está registrada, amados. Deus não nos vai fazer indiferentes. E nós vamos estar unidos como igreja e desenvolver projetos para o nosso estado. Então, em primeiro lugar, é a vontade do Senhor. Deus quer que nós possamos ministrar ao nosso estado. Amém? Amém? Fala para quem está do seu lado, é vontade de Deus. Que nós possamos ministrar além de onde nós estamos. Aleluia. Segundo motivo, porque eles foram tão bem nessa missão, é que Jesus deu exemplo. E eles seguiram o exemplo de Jesus. Jesus e o apóstolo Paulo deram um exemplo. E essa era a lição do segundo dia dessa semana, dia 22. Então, nós vemos ali 2 versículos falando de Jesus. Mateus 11:1 que diz: quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Foi o exemplo de Jesus. Jesus acaba de instruir seus discípulos e sai para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Jesus não ficou só onde ele estava. Ele saiu para pregar nas cidades da Galileia. Lucas 4,14 diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele volta para aquela região no poder do Espírito, cheio do Espírito Santo, cuspindo fogo, como eu gosto de dizer. Vai lá e prega, e espalha, prega por toda aquela região, e ali se espalha a fama, porque ele estava cheio do poder do Espírito, né? Jesus, ele instruía seus discípulos, ele vivia aquilo que ele ensinava. Ele falava assim: olha, vocês precisam sair. Ele mesmo saía, e ele ministrava no poder do Espírito, no poder do Espírito. Então, Paulo também era assim. Paulo também seguia Jesus, ele imitava Jesus, e as pessoas imitavam a Paulo. Ele ensinava seus discípulos a divulgar a palavra e visitava as regiões também. Também saía do local onde ele estava, né? Então, eles tinham esse exemplo. Jesus deu o exemplo. Paulo deu o exemplo também. E nós oramos nesse dia de jejum: Senhor, ajuda-nos a seguir o exemplo de Jesus e de Paulo. Amém? Nós oramos isso essa semana. Ajuda-nos a seguir esse exemplo, Deus. E essa oração também está registrada diante do Senhor. Terceiro motivo: o tipo de evangelho que eles pregavam era bom, era top. O tipo de evangelho que eles pregavam era muito bom. Era um evangelho abençoado. E é 1 Tessalonicenses 5 que nós lemos: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor.
Ou seja, o evangelho que eles pregavam era um bom evangelho. Era um evangelho de poder em primeiro lugar. Evangelho de poder. E nós precisamos desse evangelho de poder. Eu me lembro num tempo de busca de Deus, eu saí daquele tempo de busca do Senhor, e eu estava assim, cheio do Espírito, e eu ia fazer as minhas coisas lá no hospital, cheio do Espírito Santo, e eu não perdia uma chance de ministrar. Eu estava assim, eu aproveitava as oportunidades, eu percebia que aquilo tocava as pessoas. Irmãos, tive vários momentos especiais por causa daquilo. E foi passando o tempo, e a busca diminui um pouco. Eu continuei, mas depois de um tempo eu percebi assim, puxa, já não tem tanto poder, já não é igual aquelas vezes. Porque a gente precisa ficar cheio de poder do alto, é ou não é? A gente precisa ter esse enchimento contínuo, a gente precisa continuar, amados. E nós vamos continuar. Era um evangelho de poder, era um evangelho firmado na palavra, era um evangelho com a autoridade de uma vida santa. A vida deles respaldava aquilo que eles faziam, não era duas vidas, uma vida de... Não, era uma vida santa, era uma vida com autoridade para falar. E me chamou muito a atenção esse ensino. Foram 3 semanas, 3 sábados. Um homem pregando com poder. Em 3 semanas, 3 sábados, foi capaz da revolução daquela cidade que revolucionou as outras. Porque tinha muito poder ali, e era um evangelho da palavra com autoridade de uma vida santa. E nós oramos nesse dia: me enche, Espírito Santo, com o teu poder, me enche, me dá fome e sede da tua palavra. Irmãos, às vezes na nossa vida nós não temos fome e sede da palavra. Eu tenho pedido isso para Deus: Deus, restaura essa fome e sede da palavra, de caminhar com a palavra o dia inteiro, de mais da palavra, mais memorizar, mais meditar, mais da palavra. E fome, vontade, e voltar à palavra. E nós oramos isso: Senhor, me dá fome e sede da tua palavra. E nós oramos: me dá uma vida santa. E nós precisamos orar isso, amados. Talvez essa vai ser uma ênfase de um tempo de busca. Você fala assim: Senhor, eu preciso de uma vida santa, mais. Deus, eu preciso alinhar essa área da vida. Eu preciso ser um exemplo aqui. Senhor, me ajuda. E nós oramos por tudo isso, pela nossa igreja e pelas igrejas do nosso estado também. Quarta coisa, o resultado desse evangelho, ele deixa as suas marcas. Por que deu tão certo? Porque o resultado de um evangelho assim, caminha quase que sozinho. Ele deixa as suas marcas. O evangelho transforma, amados. O evangelho de Jesus transforma. Ele deixa as suas marcas num povo e num estado. Versículos 9 e 10, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amados, esse povo se converteu para Deus. Um povo convertido para Deus é um povo muito melhor. Um povo convertido para Deus começa a pensar as coisas de Deus e começa a desempenhar as coisas para Deus e está convertido para Deus. Ele trabalha para Deus, ele é enfermeiro para Deus, ele é executivo para Deus, ele é vendedor para Deus. Ele não é mais convertido para o seu sonho, convertido para... Não, ele é para Deus, ele é convertido para Deus. Ele vai fazer as coisas na qualidade de Deus. Amados, Deus é o chefe mais bonzinho e o mais exigente ao mesmo tempo. De uma época que eu ia trabalhar, e eu lembro que o Espírito Santo trabalhou isso em mim, que eu trabalhava para Ele. E eu falei assim: ótimo, ele vai dar uma ajuda com as minhas dificuldades, né? As minhas limitações Ele entende, né? Então estou mais tranquilo. Mas tem os dois lados. Ele é o Senhor. Ele vai ficar vendo tudo isso aqui, que não está alinhado. Então, tem que estar alinhado. Então eu trabalho com excelência, porque Deus está vendo. O chefe não está, mas Deus está. Amém? É um povo convertido para Deus. Ele vai viver para o Senhor, com a exigência, com a bondade do Senhor, com a misericórdia e o perdão do Senhor. Eu lembrava que às vezes, quando algumas vezes, aquilo que eu fazia não era suficiente aos olhos dos homens, eu falava assim: Deus, eu dei o meu melhor e o Senhor viu.
é o máximo das minhas capacidades, é o máximo da minha força. Senhor, eu dei para o Senhor. E eu saí em paz. Em outras situações eu falo assim, Senhor, me perdoa, podia ter ido melhor hoje. Percebe? Porque é um povo convertido para Deus, é o Evangelho, amados. Ele abandonou a idolatria. Esse povo abandonou a idolatria. O povo de Tessalônica acabou com ídolos. Deixa de olhar para onde não deve olhar e de ter ídolos fúteis, que nos fazem parecidos com eles e que não levam a lugar nenhum. Abandonaram, começaram a servir ao Deus verdadeiro e esperavam a volta de Jesus. Existia esperança em Jesus. Amados, isso transforma uma sociedade. O povo precisa desse evangelho. E nós oramos nesse dia. Deus nos ajuda a interceder e liberta as pessoas do nosso estado. Liberta dos vícios, do poder do pecado, da idolatria. O povo precisa disso. Se eles forem livres, esse povo vai ser transformado. Amém, amados? Quinto lugar, eles eram motivados por motivações nobres. Eles tinham motivações nobres. E esse é o quinto dia do jejum. Eles tinham motivações nobres. Em versículo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz lá: lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham uma fé que produz trabalho. Eles não trabalhavam para ganhar dinheiro, não. A motivação deles era a fé deles. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu preciso fazer e trabalhar por causa da minha fé. Por que você trabalha? Qual a sua motivação para trabalhar? Talvez você precise ir diante de Deus e mudar a sua motivação. Talvez a sua motivação é a sua carreira. Talvez. Talvez você trabalhe por causa da sua glória. Um dia você quer chegar no topo da sua empresa, talvez. Talvez Deus pode te levar lá. Nós assistimos ontem no filme um camarada que amava beisebol. Top o filme. Ele amava beisebol. E ele estava indo para levar a vida dele para ser um expoente no beisebol. E a vida dele era o beisebol. Mas Deus interrompe isso. Porque o plano de Deus não era que ele fosse excelente em beisebol. O plano de Deus é que ele servisse a Deus através do beisebol. E Deus o leva a fazer isso. Deus transforma a vida dele para que ele o sirva através do beisebol. E depois ele aguenta muita coisa no meio do beisebol. Por quê? Porque ele estava servindo a Deus. A nossa fé é o motivo para o nosso trabalho, para todo o nosso trabalho. Todo ele. É a nossa fé. Eu não trabalho para mim, eu trabalho porque eu creio no Senhor. A fé que produz trabalho, um amor que produz esforço. Por que eu vou fazer algo mais? Por que eu não faço só o básico? Por que eu oro um tanto mais? Por que eu me esforço? Porque eu amo. Eles tinham essa questão, eles amavam. E esse amor produzia esforço. O amor que produz esforço. Talvez esteja faltando fé, talvez esteja faltando amor. E eu confesso, às vezes quando eu começo a orar pelo estado de São Paulo, e eu comecei lá, eu disse assim, Deus, eu não amo o estado de São Paulo, e pessoas no estado de São Paulo, e depois Deus começou a fazer me lembrar, não é? Lembra do pessoal lá da Missão Ebenezer? Pastor Reinaldo, eu fiquei lembrando, Kleber, quando a gente desce, eu falei, opa, é no estado. E quando nós vamos lá é bênção, e a gente sai daqui e vai lá. Eu falei, opa, é no estado. Eu tenho um amigo aqui no estado, eu fui lá ministrar junto com ele, opa, saí do estado. A gente tem uma irmã do nosso grupo de comunhão, a Lourdes. Lourdes é muito fiel. É uma figura. Ela é meio que a filha do Sérgio. Mas ela está lá, crescendo junto conosco. Né, Sandra? É top a Lourdes, né? E ela está lá servindo. Né? Então, estamos lá. Toda semana a nossa igreja também está lá. Né? Tia Madá participou de um teatro na igreja dela, que é a igreja que ela está frequentando, lá na Bahia. Né? Ela está aqui conosco, ela participou essa semana conosco, mas ela está lá servindo lá, sendo bênção lá. Ela e o senhor Érico. Eles frequentam a igreja lá tem culto todo dia, eles frequentam vários dias. Estão lá servindo o Senhor. Eu falei, opa, então eu tenho
alguma coisa mais palpável. E eu amo essas pessoas, então, amém. Mas eu creio que o Senhor quer fazer mais. E Ele quer ampliar as oportunidades de servir no Estado. O que você conhece fora daqui, do Estado? Começa a orar por esse lugar, essas pessoas, amado. E nós pedimos isso a Deus. Deus, me dá esse amor, né? E por fim, a outra motivação deles é que eles esperavam, eles tinham uma esperança que produzia perseverança, né? Perseverança, essa coisa tão preciosa e tão... Eles tinham uma esperança no Senhor Jesus que os fazia continuar, perseverar, fazer de novo, ir outra vez. Amém, amados? Continua tudo que é bom, que Deus te comissionou, continua tudo, não larga as coisas, continua servindo, continua mandando a mensagem do WhatsApp, não falta, persevera nas reuniões, no seu grupo de comunhão, não falta não, refaz seus compromissos, volta tudo no melhor, no primeiro amor, de tudo isso que você faz, porque você espera no Senhor Jesus, que nós temos uma esperança no Senhor Jesus, nós perseveramos. Sexta coisa, por que eles foram tão bem-sucedidos? Porque eles alcançaram maturidade. E foi o nosso 6º dia dessa semana. Após a conversão, eles cresceram a ponto de se tornarem modelo. Eles tinham bons modelos, sim, tinham bons modelos, Jesus, o apóstolo Paulo, como nós falamos, mas eles se tornaram modelo. Eles não pararam no modelo dos outros. Eles se tornaram modelo, eles alcançaram maturidade, eles cresceram. Versículos 6 e 7, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do nosso Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Eles se tornam modelo. Eles imitavam o Senhor, imitavam o apóstolo Paulo, mesmo em meio, tinham alegria, mesmo em meio ao sofrimento. E foi a afirmação lá do nosso devocional. Uma igreja que imita Cristo e que imita gente que imita Cristo, como o apóstolo Paulo, como nossos pastores, é uma igreja que vai fazer uma grande obra para Deus. Vai fazer uma grande obra para Deus. E, amado, nem tudo a gente precisa ser original. Às vezes a gente quer ser original em tudo, né? Criar tudo, a roda. Mas tem coisa que a gente tem que imitar, coisa boa. Tem que imitar bons exemplos. E isso vai nos amadurecendo. Agora no jejum aí, depois sai fazendo uma pesquisa, pergunta a você, irmão, como é que você está jejuando aí, irmão? Como é que está aí? E como está? Conversa com alguém que esteja fazendo um jejum parecido com o seu, fala assim, como que está sendo? Ou como é que você está fazendo para orar mais? E como está conseguindo orar? Você, nessa conversa, você vai ensinar um pouco, você vai aprender outro tanto. Imita o irmão, fala assim, opa, faz isso, vou fazer também. A gente não tem que ser original em tudo. O Espírito Santo também está no seu irmão. Amém? Há coisas, eu creio que há coisas específicas que o Senhor traz para você, que você vai ouvir do Senhor, você vai ser original nessas coisas. Eu creio nisso. Creio que o Senhor tem dado coisas para nós como igreja aqui, que são especiais, vão ser especiais e vão ser maravilhosas. Mas há coisas que a gente precisa imitar, e era o que eles faziam. Eles imitavam gente boa, gente muito boa. E eles se tornaram um modelo também. Daqui a pouco tem gente imitando você, porque você imitou gente boa. Amém? Talvez você comece imitando, é ou não é? Imita, faz igual. Deixa o orgulho. Faz igualzinho, se for preciso. O que você está fazendo? Vou fazer também. Você vai ali, eu vou também. Vai orar hoje? Você está orando onde? Vou também. Por que você vai? Eu vou também. Amém? Não tem problema com isso. O Espírito Santo está ali. Às vezes a voz do Espírito está vindo dali. Ele trouxe a ideia dali. Pronto. Você segue dali. Parênteses muito rápido aqui. Eu não estava planejando falar isso. Mas você sabe quando Jesus faz o primeiro milagre? Eu amo essa passagem. Quando Jesus faz o primeiro milagre, ele não sabia que tinha chegado a hora de fazer o primeiro milagre. Ele não sabia, o Espírito Santo não falou para ele. Não falou. Não falou porque na cena, quando falta o vinho,
E a Maria vem. Sim, Jesus, resolve aí que deu um B.O. na festa, acabou o vinho. Acabou, agora pode acabar, acabou, resolve aí. E Jesus diz assim para ela: mulher, ainda não chegou a minha hora. Ele não dá uma super honra nem nada, não, mas ele, é claro, falou assim: olha, não chegou a minha hora. Mas eu creio que o Espírito Santo estava falando com Maria aquele dia. Aquele dia, o Espírito Santo trouxe uma revelação para Maria. E eu creio que o Espírito Santo continua e ainda fala assim: Maria, insiste. E Maria fala assim: façam tudo o que ele fizer. Aí quando Jesus se dá conta, ele fala assim: opa, o Espírito Santo está falando comigo através da minha mãe. Porque ele estava ouvindo como nós ouvimos, amados. Ele ouviu como nós. Ele não tinha uma super ligação que nós não podemos ter. Não tinha. Ele tinha mais dedicação, daí ouvia mais, né? E ele começou bem mais cedo. Ele com 12 anos já ouvia muito. Mas percebem, ele ouvia como nós ouvimos. E naquele dia, o Espírito Santo resolveu falar com a mãe, não com ele. E ele não sabia que ia começar o ministério dele naquele dia. E ele se submete. E começa. E faz um super do milagre. Percebe? O Espírito Santo está falando com o seu irmão. E às vezes a voz de Deus vem por ele. Então, vamos ficar atentos. Amém? E nós oramos nesse dia. Ajude-me a ser como Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude a crescer em maturidade. Que nossos líderes ajudem a igreja a amadurecer. Amém? Nós oramos isso. E eu creio que o Senhor vai estar respondendo essa oração. E por fim, eles fizeram o que precisava ser feito. Eles tinham a graça, o poder, a instrução e fizeram o que precisava ser feito. E esse último devocional foi: expandiram a igreja para além de onde estavam. Eles expandiram a igreja para onde eles estavam. Uma igreja madura, naturalmente, terá crescimento numérico. E eles se tornaram esse modelo e espalharam a mensagem para a Macedônia e a Acácia. Eles espalharam. Eles propagaram de tal forma que toda a região ouviu. Toda a região ao redor ouviu a mensagem. E ainda nessa lição, ele fala que nós devemos começar para a oração, a intercessão, né? Ele vai falar, né, o texto de 1 Timóteo, que ele vai dizer assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões. Nesse último dia, nós oramos pelos nossos governantes, nós oramos pelo Estado, a estrutura do Estado, as autoridades, oramos pelas igrejas e por um derramar do Espírito Santo no nosso Estado. Amém? E eu queria pensar aqui, rapidamente, é isso que está dito que era importante, é isso que nós estudamos essa semana. Mas de que forma, amado, você vai se posicionar e fazer novas orações à luz dessa palavra? Talvez você possa dizer assim: Deus, eu tenho férias programadas para fora daqui. Eu quero ir em teu nome. Eu vou sair da minha cidade. Deus, eu tenho frequentado essa padaria aqui e eu vou lá só para comprar pão. Todo dia, só compro pão. E eu preciso parar de só comprar pão nesse lugar. Esse lugar tem pessoas que precisam conhecer o Senhor. Deus, eu vou para essa escola que eu vou. Eu ainda não prego muito a tua palavra, me ajuda. Eu preciso pregar a tua palavra, me ajuda. Me ajuda com a timidez, me ajuda, enfim. Estou fazendo esse curso aqui, esses colegas. Eu não quero fazer esse curso naturalmente. Eu não vivo para mim. Eu estou aqui a teu serviço. Eu estou aqui no teu nome. Eu estou aqui porque o Senhor que queria que eu pregasse tanto em Jerusalém como em. Eu estou aqui por causa disso. Eu me lembro que eu não sou perfeito na aplicação disso, mas eu me lembro que um dia eu tive a oportunidade de sair do país. Eu estava indo por causa do meu trabalho. E eu estava preocupado com aquele tempo, como é que ia ser e tudo. E eu comecei a orar. E o Espírito Santo me levou a orar para que eu fosse bênção naquele lugar, para que eu pudesse ministrar naquele lugar. E eu comecei a preparar desse jeito. E um tempo antes eu comecei a orar. Deus, eu quero oportunidade. Deus, a pessoa que vai comigo, toca a pessoa que vai comigo, que ela possa ser tocada e que seja bênção para ela. Deus, eu quero situações. E amados, isso tudo aconteceu. Deus ouviu aquelas orações. Eu pude ministrar, pode ser bênção o tempo que eu tive com a pessoa que foi comigo. Ela foi tocada pelo Senhor.
Estava no táxi lá, no táxi tinha uma pessoa de outro país, não era nem daquele. E tivemos uma conversa sobre o Senhor ali. Aí no final eu falei assim, podia ter sido melhor. Mas amém. Mas percebe, se prepara, amado. Talvez você precise investir no seu preparo. Assim, eu não sou muito bom, eu preciso fazer mais. Tem alguém que sabe fazer? Marca um dia com o Douglas. Assim, Douglas, como é que você vai na padaria? Douglas, estou oferecendo aqui o seu serviço. Espero que você não se importe. Mas a sua fé já foi conhecida nesse sentido, Douglas. Seu testemunho chegou e tem chegado para muitos. E algum dia, se você me permitir, eu vou com você na padaria. Percebe? Vá junto. E se só, meus irmãos, vamos aprender. Talvez nós precisamos aprender. Então vá junto. Né? Amados, hoje nós temos gente fazendo coisas tão bem feitas. Vamos lá, vamos aprender para imitar esses irmãos. E aqui no nosso meio há uma graça sendo liberada, amados. Há uma graça sendo liberada. Né? E se você acha toda essa tarefa, como é que eu vou chegar lá no outro país? Como é que eu vou chegar lá no outro estado? Começa onde você está. Vai orando, vai começando. Vai orando com fé, amados. Esse jejum tem feito uma coisa. Nós temos feito orações maiores do que nós, amém? Orações fortes. Eu tenho feito orações grandes. Aproveita, faz a oração. Coloca dentro de Deus, Deus, eu quero sair daqui, quero mais. Quero ser levado, vou com o Alan da próxima vez. Bora. Sabe, amados, faz as orações com fé. Deus quer responder essas orações, é vontade do Senhor. É vontade do Senhor. Amém? Então vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar. E talvez você alguma parte dessa palavra chamou sua atenção e você quer dizer, Deus, eu quero ir por aqui, eu vou começar por aqui. Deus, me usa a minha vida, Deus, eu fui feito para a tua glória, eu sou teu, Deus, eu sou teu missionário, eu sou teu servo, eu sou teu discípulo, onde eu vou eu sou teu discípulo, eu não interrompo o discipulado, eu não interrompo minha vida de discípulo. Me ajuda, Deus, me ajuda. Então eu queria que você fizesse sua oração pessoal, nós já vamos orar juntos, mas eu queria que você fizesse sua oração pessoal nessa hora, buscasse o Senhor, transforma essa meditação, uma parte dela, na sua oração nessa hora, amém?